cheio de notícia, vi aqui manchete do site da CNN, uma cobrança, né, que o presidente do Supremo, Dias Toffoli, fez a ministros, a generais que estão dentro do governo a respeito da dubiedade, né, desse discurso do presidente Jair Bolsonaro, que foi explicitada de maneira inequívoca aí no domingo. Traz pra gente seu bastidor e se tiver novidade, adoro também. Manda pra cá. Tá bom. Oi, Dani. É o seguinte, ontem, depois dessas manifestações, o presidente Jair Bolsonaro ele se reuniu no Palácio da Alvorada junto com esses ministros generais, os principais ministros ali da chamada ala militar. General Heleno, o general Fernando Azevedo, ministro da Defesa, general Ramos, ministro da Secretaria de Governo e o general Braga Neto, que é o ministro-chefe da Casa Civil, ali para avaliar a situação. Já era uma reunião, segundo me disseram, mais ou menos agendada, mas aproveitaram ali a tarde quente aqui em Brasília neste domingo para debater a situação. Nesse meio tempo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, procurou também alguns desses generais, alguns desses ministros, para tentar saber o que estava acontecendo de fato, e teve ali uma cobrança para que o presidente Jair Bolsonaro, de fato, parasse com declarações ou participações ambíguas nessas manifestações. O que o presidente Dias Toffoli solicitou? Disse que a institucionalidade não permite essa ambiguidade em relação a ser ou não favorável à democracia, ser ou não favorável a uma ruptura institucional. Ouviu ali desses generais que se fosse editar, se fosse se concentrar apenas na fala do presidente Jair Bolsonaro, que de fato não haveria nenhum sinal de ruptura institucional, que as declarações que ele fez poderiam ter sido feitas em uma live, né? Porque ele falou ali de político safado, de velha política, mas que o ato em si, a participação dele ao ato, que acabou permitindo essa polêmica toda. Então essa foi a conversa. Teve uma operação do Supremo Tribunal Federal, enquanto todo mundo estava ali divulgando notas de apoio e protesto, né, em relação à participação do presidente Jair Bolsonaro nisso, uma operação política ali da cúpula do Supremo Tribunal Federal, junto com a cúpula do governo, para tentar acalmar os ânimos. Dani. Caio, só para quem tiver chegado agora, né, ou que talvez não tenha conseguido acompanhar no detalhe o que aconteceu ontem, para que a gente consiga transmitir a ideia toda, né, dessa argumentação que você está trazendo aqui para a CNN dos militares, dos generais, é que o presidente foi a um ato nesses moldes, como a gente já disse aqui na abertura do jornal, que tinha militantes pedindo o fechamento de Congresso, edição de novo AI-5, o ato mais duro da ditadura militar no Brasil, tinha gente pedindo o fechamento de Supremo. Esse ato aconteceu na frente do quartel-general do Exército em Brasília, que é um monumento importante em Brasília, né? O presidente participou na frente e era dia do Exército ontem. Então, havia toda uma simbologia, tanto da imagem quanto da data, como do discurso que foi feito pelos manifestantes. O presidente não chegou a falar, a defender nenhuma medida autoritária, mas a presença, aquela foto, digamos assim, com as faixas, com os dizeres no fundo, acabou por agravar muito, né, o ato que já era, claro, causa de desconforto em algumas autoridades em Brasília, né, Caio? Isso, exatamente. Tem todo esse contexto, né? O presidente Jair Bolsonaro, no domingo, saiu lá do Palácio da Alvorada, passou na casa de um dos filhos dele, fez ali um lanche e depois seguiu nessas carreatas. A gente conseguia ver, inclusive, aqui do estúdio nosso aqui da CNN, a carreata passando e foram ali, como você bem relatou, ali ao setor militar urbano, né? SMU, a sigla ali desse setor, onde estão alguns órgãos ali das Forças Armadas, em especial a sede do Exército Brasileiro, né? Em frente ali à Praça dos Cristais, ao Clube do Exército. E ali teve aquela aglomeração e ele subiu na caminhonete e fez essas declarações, e tinham muitas faixas ali pedindo um AI-5, um novo AI-5, que foi aquele ato de 1968, que perdurou por 10 anos, também pedindo o fechamento do Congresso, fechamento do Supremo Tribunal Federal. Então, teve essa polêmica. Em razão disso, depois os generais foram até o Palácio da Alvorada, se reuniram com o presidente Jair Bolsonaro e teve esse contato com a cúpula do Supremo Tribunal Federal para saber qual que é
né? O que o presidente Jair Bolsonaro quis dizer, que mensagem ele quis passar. Essa operação da cúpula do Supremo Tribunal Federal junto a esses ministros generais acabou também ajudando para que hoje, pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro fizesse aquela declaração tirando um pouco o peso da sua presença de ontem nesses atos, porque ele defendeu explicitamente hoje pela manhã, já como um resultado dessa operação política e de toda essa repercussão negativa da sua participação, ele defendeu a permanência do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal abertos.